Boa noite. O Roda Viva de hoje recebe um dos mais laureados publicitários do Brasil, um profissional que virou referência na nossa propaganda, Washington Oliveto. Ele é uma história de sucesso desde que começou, com 19 anos, a criar alguns daqueles primeiros filminhos que a gente não esquece jamais. Prestes a fazer 60 anos, ou seja, ainda muito jovem, Washington ficou famoso também por seu amor a São Paulo e por sua paixão pelo Corinthians. W, como é conhecido entre seus pares, continua criativo, dando pitacos nas reuniões de sua própria agência e, como todos nós, procurando navegar com serenidade no grande turbilhão de novidades em que se transformou a comunicação no século XXI. Washington ocupa hoje o centro da nossa roda para falar do que sabe e do que aprendeu com a vida, tema de seu livro mais recente, que traz na capa uma de suas frases preferidas: prestígio é melhor do que sucesso. Para conversar com Washington Oliveto, estão comigo hoje os jornalistas Alexandre Zag Lemos, editor de comunicação do semanário Meio e Mensagem, e Raul Juste Lores, editor do caderno Mercado do jornal Folha de São Paulo. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso vai ser o criativo da noite e ilustrar a nossa conversa com seu traço inconfundível. Washington, muito obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. E eu vou começar pelo que eu já citei, a capa do livro, o que a vida me ensinou. Aliás, uma delícia de livro. Li facinho, gostoso. Bom, me explica que tal é essa história de prestígio é melhor do que sucesso. Pedindo essa explicação, na verdade, eu estou querendo que você faça a distinção entre prestígio e sucesso numa época em que me parece que, se você fizer sucesso, você automaticamente adquire prestígio. Vamos tentar. Bom, falando sobre o título do livro, o título não é meu, né? O título é de uma coleção. Inclusive, eu tratei o máximo possível, de uma maneira menos pretensiosa possível, porque eu acho esse título horrivelmente pretensioso. Todo dia você acorda para aprender alguma coisa, então você escreveu um livro, O que a vida me ensinou, assim, de uma pretensão louca. E aí eu fui muito no coloquial, no pouquinho, inclusive eu sempre o tempo inteiro chamei de livrinho, e é um livrinho mesmo. Não sei se você vai lembrar, mas a dedicatória que eu fiz para você está escrito isso. Trata-se apenas de um livrinho sem nenhuma pretensão. No caso, o prestígio é melhor do que sucesso, eu acredito há muito tempo. Eu tive o privilégio de começar muito cedo no meu negócio, né? E tive o privilégio maior ainda de ter encontrado um caminho muito prontinho. A geração anterior à minha, na publicidade brasileira, tinha deixado um momento muito bom para surgir uma pessoa com as minhas ambições. E eu tive o privilégio de ficar muito ocupado muito cedo e fazer sucesso cedo, o que é ótimo porque você fica bobo na idade certa. Você se deslumbra com você numa idade que fica menos ridícula. Mas então você está comprovando, quer dizer, prestígio vem a reboque de sucesso. Aí eu comecei a perceber o seguinte, que na verdade fazer sucesso 1, 3, 5 anos não é tão complicado. O difícil é você se manter o tempo inteiro, com uma média alta, com credibilidade, e isso é prestígio. Sucesso pode ser cada vez mais efêmero, particularmente num quadro social como o nosso de hoje, onde você pode dividir o mundo aí entre celebridades e cerebridades, né? Você pegar celebridades, aquelas que se caracterizam teoricamente pelo sucesso do cérebro, e as celebridades talvez pela sua popularidade ou uma circunstância da mídia, eu cada vez mais acredito na ideia do prestígio. Mas, Washington, Armando Nogueira, grande jornalista e escritor, ele dizia que uma pessoa tem prestígio quando não precisa usá-lo. Você já precisou usar o seu prestígio em alguma situação? Olha, eu não te diria, eu não gosto da ideia de usar o prestígio no sentido da palavra usar. Agora, o fato de você ter prestígio na minha atividade facilita uma coisa. Como a gente trabalha com uma matéria-prima que a gente nunca tem certeza alguma, por mais experiência que eu ou qualquer publicitário tido como bom tenhamos a ponto de julgar que determinada ideia pode ser boa, eu nunca tenho essa certeza.
Então, muitas vezes, o prestígio me ajuda a dizer, olha, pela minha experiência, pelo que eu tenho feito, isso me parece bom. E as pessoas acreditarem. A vender a ideia, isso te ajuda a vender a ideia. Washington, você pretende escrever autobiografia, né? Mas... Você disse que tem um livro, claro, tem tempo. Tem um livro sobre a tua vida do Fernando Moraes, você disse que é um livro do Fernando Moraes, Totalmente é isso? do Fernando Moraes. Eu li como qualquer leitor. Tem um livro sobre o glorioso Corinthians e outros. Bom, mas isso qualquer um faz. Isso é uma obra maior. Tem um outro com o Orlando sobre o Corinthians também. Então, agora você pretende escrever para frente, né? Muito para frente. Existe uma idade para se escrever? Não sei. Eu acho que existe a primeira coisa. Eu acho que é um projeto que requer uma dedicação e um tempo que eu não tenho hoje. A W. McCann é uma vampira. A W. McCann me suga o tempo inteiro. E o que é pior, eu gosto disso. Deixa eu entender uma coisa. E é orelhada mesmo, ou coisa que eu li e pode estar atrapalhada. A W. McCann continua sendo sua empresa ou você tem um contrato em que você tem que ficar lá um tempo, mas ela é McCann totalmente agora? Não, ela é minha empresa, eu sou sócio. Nós não fizemos nenhuma venda, nem... O que nós fizemos foi um casamento da W, antiga, com a McCann, entre aspas, antiga, que gerou a W. McCann. Foi a primeira vez que o grupo Interpublic, que é o proprietário da McCann, se propôs a fazer isso no mundo, tem um sócio local, e isso está indo muito bem. Dentro disso, evidentemente, os meus planos de vida... Eu tenho uma coisa que é curiosa, eu trabalho muito, nem tanto porque eu seja trabalhador, é porque eu sou obsessivo e gosto de trabalhar, então eu trabalho muito. Se eu fosse vagabundo, como eu sou obsessivo, eu seria um grande vagabundo. Obsessivamente vagabundo, é isso? Mas eu sou obsessivo, gosto de trabalhar, então eu trabalho muito. Eu pretendo trabalhar, e está muito prazeroso para mim o projeto da W. McCann, pretendo trabalhar no cotidiano o máximo de 6 a 7 anos. Depois eu não pretendo parar de trabalhar, mas aí eu pretendo ficar mais afastadinho do cotidiano. Você já não disse essa frase em outras empresas? Não. Eu sempre dei a data, ela bate sempre nos meus 65, 66 anos Você de está idade. trabalhando agora mais do que quando você tinha a sua? A W? Quando você não eu era estou trabalhando nos mesmos limites, talvez um pouquinho mais, porque o primeiro ano, em qualquer empresa, ele tem alguns outros componentes, até curiosidade das pessoas. O projeto deu muito certo aqui no Brasil, então ele virou meio um exemplo para o mundo. Então eu estou tendo que falar desse projeto, fazer algumas viagens a mais. Mas, em princípio, estou trabalhando agora. Aproveitando, desculpe, esse barulho todo sobre fusão, né? Foi uma fusão? A gente não usou a palavra fusão exatamente porque, como a palavra fusão para nós já um ano atrás parecia desgastada, a gente usou a palavra casamento o tempo inteiro. Washington, deixa eu fazer uma pergunta quase indelicada. Fala. Tem um cheiro de crise no ar no mundo, né? No mundo. Porque desde a debacle dos bancos americanos em 2009, a coisa não sossegou. E aí agora a gente tem, sei lá, Islândia, Grécia, Itália, Espanha, todo mundo com promessas de chegar aqui no Brasil, todo mundo fazendo conta, pedindo dinheiro para quem tem, tentativa de fusão daqui e dali e tal. Eu queria saber se a publicidade sente isso. E a minha pergunta seria quase indelicada, porque eu já ouvi, já li, que em época de crise é quando a publicidade floresce. E aí, então, ela não seria imoral na base, não? Primeiro, não é verdade, viu? Crise não é bom para ninguém. Não. Não, crise não é bom para ninguém. Mas você já ouviu isso? Também para a publicidade. Publicitário brasileiro, principalmente da minha geração ou da geração anterior, sem dúvida nenhuma é um especialista em crise, porque nós já tivemos todos os tipos de crises possíveis e imagináveis, inclusive algumas crises que eu chamo de crises de prosperidade. Nós tivemos alguns momentos em que a euforia era tão grande que dá para chamar de crise. Agora, no final do ano, por exemplo, nós tivemos um resultado muito bom na agência e todas as outras agências do mercado brasileiro tiveram, e nós somos muito cautelosos com as nossas previsões para esse ano, não por pessimismo, não, pé atrás, nada, é até por ser meio escolado com essa coisa de, puxa, muita euforia, muita euforia, muita euforia. Agora, a crise não é boa para ninguém, mas a gente precisa imaginar o seguinte,
publicidade nos últimos anos no mundo inteiro se recuperou um pouco negocialmente e o Brasil, particularmente, vive um momento muito próspero. E você sabe por quê? Olha, é muito interessante que o Brasil vira literalmente a bola da vez em muitas áreas e na publicidade é uma delas. Eu, historicamente, por exemplo, sempre fui muito convidado para fazer parte de júris de festivais, fazer palestras fora, isso e aquilo. Isso acontece comigo pelo tempo que eu estou nessa atividade, as pessoas me conhecem, é normal que aconteça isso. Essa oferta triplicou por esse efeito Brasil. Eu queria fazer uma pergunta. O seu trabalho como publicitário, o período de crise é mais estimulante do ponto de vista da criação ou o período de prosperidade é mais estimulante? Onde que é mais interessante trabalhar? Onde é que você se sente mais desafiado? Onde é que é? Porque a impressão que dá é que a publicidade brasileira foi mais criativa naqueles anos de crise. Tinha alguma coisa Não, a ver? a publicidade brasileira foi mais criativa quando ela tinha menores condições de produção. Ah, é? Que foi o grande aprendizado da minha geração. A gente podia ter qualquer ideia, mas não tinha condição de produzir qualquer ideia. Então você compensava Nós com a tivemos criatividade. que aprender a pensar simples. Sim. Hoje você pode produzir qualquer coisa. Aí você tem um fenômeno muitas vezes que é uma pena, que ao invés de você ter a forma sendo utilizada para expressar bons conteúdos, muitas vezes ela é utilizada para esconder a falta de conteúdo. Como assim? Explica um pouquinho. Aí que está, você não tem uma grande ideia, mas hoje você tem condições de produção que você pode fazer uma coisa que seja espetaculosa, que seja parecida. Isso vale para tudo. Eu acho Vale para tudo, não é só a isso vale para o publicidade, jornalismo, exatamente, por exemplo, exatamente. com toda a tecnologia que Vale para qualquer televisão, jornal vale para pode quiser, ter, ou exatamente. qualquer emissora de televisão tiver, a verdade é a seguinte, se a reunião de pauta não for boa, não acontece nada. Se o entrevistado não for interessante, não acontece Sai do nada. mesmo jeito. Na publicidade é a mesma coisa. Entendi. Mudou um monte de coisas. A única certeza que eu tenho é que seja digital ou analógico, seja num meio só, em todos integrados, coisa que vai acontecer cada vez mais, se não tiver uma grande ideia, não acontece coisa alguma. Washington, você ganhou o grande prêmio aí da publicidade internacional em Cannes já nos anos 70, primeiro aí de muitos. Hoje em dia, vários publicitários reclamam que vários dos anúncios que ganham hoje no Festival de Cannes não tiveram aí uma veiculação maciça. Ou seja, parecem que são anúncios papa-prêmio. Que a gente nunca viu. Que a não é gente Eu isso? criei nunca essa viu. expressão anos atrás e ela foi divulgada a partir de Londres, pegou no mundo, que é a propaganda fantasma. Eu, na época, fiz uma analogia até com aquela cultura PC Farias. Esse E é negócio. mais difícil, então, fazer agora grandes campanhas para a massa? Não, eu acho que a gente precisa dividir uma coisa primeiro. Aliás, para que servem esses prêmios? Colando aqui. hein? É importante ganhar prêmio? Na minha geração, como eles eram muito poucos, era totalmente diferente. Se você pegar um festival como o Cannes, por exemplo, o Festival de Cannes ele foi criado em 1953. Curiosamente, o Festival de Cannes começou em Veneza. Daí, inclusive, o prêmio Seu Leão, que era baseado nos leões da Praça de São Marco. Naquela época, a família Rothschild, que era aquela família alemã muito rica, era dona de todos os cinemas da Europa. E eles tinham consciência de que os comerciais eram uma intromissão. Um bom lugar para você checar se um comercial é bom é no cinema, porque as pessoas pagaram para ir ao cinema. Então, elas não querem ser interrompidas com uma mensagem comercial que não seja inteligente. Eles inventaram o comercial, o festival. Já existiam os festivais de cinema, em 53, em Veneza. Para quê? Para tentar melhorar a qualidade dos comerciais nos cinemas deles. Aquilo foi ganhando um peso, foi ganhando um tamanho, começaram os comerciais de televisão. Naquela época eram muito poucos os prêmios. A primeira vez que eu ganhei, existiam 36 prêmios no festival inteiro. Hoje existe quase por categoria. Para ninguém deixar de ganhar, né? Existe uma piada que a gente maldosamente faz, até de que hoje em dia qualquer publicitário que passar na porta de um festival periga ser atingido por um mas agora é que a coisa mudou e não é uma crítica a isso. Na época do auge de um festival como aquele, ele era, além de tudo, a semana onde qualquer sujeito do mundo que tivesse o privilégio de ir lá tinha a possibilidade de saber o que foi feito no resto do mundo. Hoje, Mas então é aquilo que o Raul falou, é da categoria para a categoria. Hoje essa possibilidade está exaurida pela informação.
Hoje eu sei tudo que foi feito hoje em Londres ou na Austrália através do YouTube, isso e aquilo. Então o festival ele virou um evento muito mais um feirão da comunicação. Ele abrange todas as categorias, ele é muito interessante hoje, sabe aonde? Nas palestras. Você continua comparecendo. Mas muito mais não como um competidor, e sim como o ano passado eu fui fazer uma palestra. Esse ano eu fui fazer muitas reuniões, até porque a gente estabeleceu um comitê internacional de criação da agência, onde a gente analisa o próprio trabalho naquela semana. Então você tem realmente um número de peças muito alto, de peças feitas única e exclusivamente pelo festival. Você não tem nada a aprender lá, você? Não, todo mundo sempre tem a aprender. Algumas primeiras palestras são muito interessantes. Segundo, mesmo nessa estrutura, onde você tem muita coisa feita só para o festival, aparecem algumas peças fora de série, onde você tem uma noção de conjunto muito grande, você tem a comparação da categoria, continua sendo interessante, só que é totalmente diferente. Ô, Aston, você se referiu aí à prosperidade desse momento da publicidade brasileira. Dois movimentos emblemáticos que aconteceram nos últimos anos foram a concentração e a internacionalização desse mercado. Inclusive, no último ano, 3 movimentos mais emblemáticos ainda, que foi a sua associação com a Macan, a venda da Talent, do publicitário Júlio Ribeiro, e na semana passada a venda da DPZ, que foi a agência que te projetou como profissional, criativo e empresário. O que muda hoje, já que os donos das nossas agências estão nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na França? Olha, eu não sei, são experiências diferentes, né? No caso das 3 que você citou, e eu particularmente tive o privilégio de passar 14 anos na DPZ, e a DPZ foi a minha grande escola, e de todos nós. A DPZ é o nosso escritório do Mies van der Rohe. A DPZ, olha, eu fiz a W Brasil, que foi a segunda revolução desse negócio, mas a W, com toda a popularidade que ela adquiriu, ela virou música popular, com os trabalhos magníficos que fez, com os prêmios verdadeiros que ganhou, não tem a importância histórica que tem a DPZ. Ninguém é maluco para dizer isso. O caso da agência do Júlio, a Talent, uma agência magnífica. Que foi a moderna na época, rompeu com alguma coisa, não foi? Você cita o Júlio no seu livro. O Júlio, inclusive, antes da minha geração DPZ, já era um profissional muito relevante. Então, são profissionais muito consequentes. Agora, os momentos de vida são diferentes. Eu não conheço claramente as intenções do Júlio e dos DPZ no negócio que eles fizeram. A minha intenção com o W Macan ficou muito clara. Primeiro, eu queria perpetuar a marca W. O casamento com a Macan me facilitava isso. Segundo, eu sabia que a Macan precisava de uma brasilidade e de uma voltagem criativa que eu e o meu grupo W podíamos dar. E eu sabia que a W precisava de investimentos em algumas áreas de pesquisa, de uma série de coisas que a Macan já fazia, e que são investimentos gigantescos que a W sozinha não podia fazer. Gostou? Pesquisa de que tipo? Eu queria perguntar assim, dessa sua sociedade, quem que tem a última palavra? É W ou é Macan? Quem é que ali... Aí que está, a grande vantagem que nós temos nessa sociedade é que eu tenho a palavra filosófica da agência junto com a palavra econômica financeira. E a Macan, a estrutura internacional, nos dá um apoio econômico-financeiro muito bom. Mas é tua? Sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil a gente decide. Mas você não teme que esse controle multinacional afete de alguma maneira o futuro criativo da publicidade brasileira? Isso vai ser administrado caso a caso. Olha, no caso da W Macan, isso tem sido muito favorável. Tem sido muito bom para a gente. A Gabi me perguntou sobre pesquisas, por exemplo, que tipo de pesquisa. Vou dar um exemplo. O ano passado, nós fizemos na W Macan a maior pesquisa sobre classe C já feita no mundo. Que no momento é o... Que era o grande assunto. Então, nós tivemos, inclusive, nós colocamos gente morando em favelas. Publicitários? Custou muito dinheiro, essa apresentação é sensacional. A apresentação curta dessa pesquisa, ela dura 5 horas. Morando quanto tempo? 15, 20 dias. Não, 15, 20 dias. Não, e o pessoal da mídia, o pessoal do planejamento, o pessoal de criação. Então, foi feita essa pesquisa. Agora, a gente terminou uma pesquisa que é a classe C no digital, feita para a América do Sul inteirinha, que é muito interessante você analisar. Mas o que concluíram, por exemplo, morando na favela?
porque você tem uma série de comportamentos que é muito interessante. Eu vou dar um exemplo assim bem primário. Você percebe que é um tipo de morador onde ele está cuidando do bem-estar interno dele antes de reformar a fachadinha da casa. Ele prefere que a sala dele esteja bem abastecida, ele prefere já que o filho tenha um computador. E deixa a parte o externo A para parte depois. externa, até de um lado ele tem um medinho de segurança, de outro lado ele tem um certo medo de ser invejado, Sei. ele deixa para depois. Isso vai aparecendo nessas pesquisas, vai aparecendo... E vocês estão considerando que favela é base de classe C? Com uma ascensão muito A nova grande. classe C, A né? nova classe C. Então, agora a gente acabou o classe C digital, que é o acesso da classe C no digital, que são números impressionantes. Mas, Washington, o que muda, ou o que precisa ainda mudar na publicidade brasileira para atingir essa nova classe C? Você acha que a linguagem da publicidade vai mudar bastante? É muito curioso, a gente citou aqui o Júlio Ribeiro, um brilhante profissional da Talent. A utilidade dessas pesquisas para nós e para os nossos clientes é que, principalmente na área dos criadores de propaganda, o Júlio citava isso, existem algumas pessoas que têm forte intuitivo, pessoas que o Júlio dizia que já vêm transcodificadas. Na época que existiam os equipamentos de videocassete, o Júlio brincava comigo, dizia, você já nasceu transcodificado. Porque eu tenho um intuitivo muito forte. Talvez, se eu tiver alguma qualidade, é meu intuitivo. Eu sou curioso e intuitivo. O meu intuitivo vale por uma comitiva de mulheres. Eu, em princípio, vou adivinhar alguma coisa. Nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem a obrigação de ser assim. Então, esse tipo de informação é muito importante. Agora, tão importante quanto ter a informação é você saber interpretar a informação. A gente acabou agora, está acabando de fazer uma outra pesquisa na América do Sul inteira, na Iberoamérica inteira, sobre o novo macho latino-americano. E lendo os primeiros relatórios, o que tem de mentira, o que homem mente, é uma coisa impressionante. Você olha aqueles relatórios, esses caras estão mentindo. Em princípio, o novo macho latino-americano. Bom, e o bom é que você olha sempre dizendo, esses caras estão mentindo. Não, até porque eu olhei como profissional, não como homem, senão eu ia mentir também, né? Então é muito curioso, por exemplo, esse trabalho, eu quero fazer uma coisa muito interessante. Esse trabalho tem equipes enormes cuidando dele e eu dou meus palpitinhos, de forma quase. Esse trabalho, quando estiver pronto direito, eu quero fazer uma coisa muito interessante, que a abertura desse trabalho, a gente vai entrevistar algumas mulheres bonitas e bem-sucedidas, recém-divorciadas, contando por que elas quiseram se divorciar. Porque a gente tem o contraponto dessa pesquisa. Como é que funciona? Porque esse novo Agora, macho, ele sobre falou que sobre ele a nova... é liberal, ele é avançado. Qual é a Liberal. mentira que o homem está apontando Nas aí? A primeiras vida pesquisas- sexual das pesquisas nas é primeiras- uma essa é coisa de sempre, maravilhosa. essa é Na de primeira sempre. pesquisa, ele está extremamente liberal, totalmente companheiro, fazendo tarefas domésticas, Lavando prato. infalível Tendo sexualmente. relações sexuais 2 vezes por dia, coisa infalível por aí. sexualmente, sem preocupações de segurança. Macho pra cacete. Tem muito isso. Agora, Washington, eu queria te perguntar, o que se chama de nova classe média, por exemplo, não veria como a classe média convencional sempre viu um comercial como, por exemplo, do primeiro sutiã, não é igual? Veria, A reação, veria. o garoto Mas a bombril gente não já seria a não mesma vê coisa? coisa muito parecida hoje em dia Não, na eu digo o televisão. seguinte, se esta nova classe média não reagiria da mesma forma a um garoto bombril. Sim, mas... Eu posso perguntar uma Então, coisa, Augusto? se- peraí, eu posso ir? peraí. Eu queria Deixa eu só perguntar o concluir seguinte, isso. se a gente está mudando, assim, a gente faz uma publicidade mais elitizada, uma publicidade mais... pergunto se essa é. Parece que não é. Assim, que era uma publicidade mais assim, em que você estava discutindo como o sujeito está vendendo aquela ideia para você. E hoje você está vendendo o produto, uma publicidade mais direta. Se a classe C se tornar o que ela está se tornando, a gente vai ter que fazer uma publicidade mais simples, mais chapada. Você acha Não isso? necessariamente. Eu acho que as ideias, aí que está, independente até, muitas vezes, do quadro econômico e da estrutura tecnológica que você tem à disposição, a grande ideia sedutora, ela vale sempre. Vale. A grande questão, inclusive, da minha profissão, do meu ofício, é o fato de nós sermos, o quê? Adequadores de linguagem. A minha grande busca é achar a linguagem adequada, aquela linguagem que seja verdadeiramente sedutora. E isso vale o tempo inteiro. Pois é, mas essa linguagem verdadeiramente sedutora
não mudou o enfoque Quando muda com o a perfil ascensão da classe C? Em alguns casos, sim. E o outro caso que você tem, sem dúvida nenhuma, é que a relação com o consumidor, que foi durante muito tempo uma relação com uma estrutura de um monólogo, ela está cada vez mais um diálogo. Ou seja, era muito comum você ter uma peça publicitária, fosse uma peça protagonizada por uma pessoa ou por uma situação teatral, aonde aquilo era como se fosse um monólogo, aonde a tua capacidade como consumidor de julgar era gosto, não gosto, vou comprar, não vou comprar. Não vou comprar agora porque não preciso, mas vou armazenar uma informação favorável sobre esse produto, essa empresa, e o dia se precisar, subconscientemente vou querer. Essa relação está mais monóloga. Eu vou ter que terminar esse bloco, mas eu vou terminar com uma perguntinha. Quero falar como é que você, Washington, em nome dos publicitários, que é isso que você está fazendo aqui, dando essa entrevista, reage à rejeição. Como é que se passa? Porque cá entre nós, publicitário sempre foi metido para burro, né? Devia estar coberto de razão, tal. No geral estava, sempre foram os criativos, os modernos, etc. Por isso que eu fiz aquele morar na favela, né? Porque publicitário sempre foi o melhor carro, o melhor aqui. Por quê? Porque ganhou muito, porque teve uma ideia brilhante. Como é que um cara desses reage a uma rejeição? Olha, está aqui isto, e o cara vira e fala assim, não quero, não gostei. Bom, não vale até a opinião que você tem a meu respeito, porque você me conhece bem, então não vale. Eu não uso nem a palavra treinei, eu uso adestrei, é verdade. Tem duas coisas que eu fiz na minha vida. Eu adestrei algum talento que eu tinha, que não é muito, porque nenhum publicitário, para ser um bom publicitário, precisa ter muito talento, precisa adestrar esse algum talento. E outra coisa, eu me preparei para a rejeição. A rejeição é uma coisa que mais faz parte da minha profissão, da minha de qualquer publicitário. Você teve muita? Todo mundo tem. Olha, qualquer publicitário pode ser considerado um gênio de manhã e uma anta à tarde. É muito normal. Pelo cliente. É o pelo cliente, pela circunstância de vida e muitas vezes com absoluta razão. Quando é que você foi considerado uma anta? Muitas vezes. Por exemplo? Eu já apresentei campanhas que eu achava que estavam absolutamente perfeitas e em 5 minutos um sujeito que pensa naquilo há 6 meses me descobriu que tinha um furo gigantesco. Curiosamente, Peraí, gente, ou a anta pode ser ele. Também pode acontecer, você pode até ser injustiçado, isso também faz parte. Eu acho até que, às vezes, os egos tidos como exacerbados de alguns publicitários são filhos exatamente desse mecanismo de euforia e depressão vivido cotidianamente. Essa bipolaridade. Eu acho que são filhos disso. Eu me treinei para... Eu encaro meu trabalho igualzinho a um surfista. O meu trabalho, no fundo, é assim. Eu sou surfista, eu estou na praia, chega o pedido de trabalho que é a prancha, eu ponho a prancha lá nas minhas costas, ando, que é o quê? A pesquisa, o ensinamento, o ler o briefing e tal. Quando eu chego lá embaixo, subo em cima da prancha, que é fazer o trabalho, e tento deslizar. Se der tudo certo, eu deslizo, o que acontece no final? Chega outra prancha, que é outro trabalho. Isso quando eu não caio no meio do caminho. Olha, Washington, eu vou dizer uma coisa, hein? O pessoal disfarça bem. Se você diz que é um mecanismo de compensação... Você é surfista, hein? Trabalho difícil, surfista. Não, ele disse que é um mecanismo de compensação ou de disfarce. Disfarçaram sempre. Eu cheguei em São Paulo, vindo do interior, eu me lembro que na época tinha o Neil Ferreira, lembra dele? Sim, sei do meu querido amigo. O Neil foi o primeiro a fazer uma... Não, o Neil é curioso. O Neil inaugura uma coisa que eu exacerbei. Quem exacerbou a boa relação publicitário-jornalista fui eu. Quem inaugurou isso, até porque vinha do jornalismo, foi o Neil Ferreira. Eu me mudei para São Paulo em 68, estou falando de 69, deixa eu fazer essa conversa tá boa. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o publicitário Washington Oliveto. Nós voltamos em seguida, até já.
De volta para mais um bloco do Roda Viva com o publicitário Washington Oliveto. Washington, nas eleições sempre aparecem alguns nomes estranhos de pessoas que se candidatam aos mais variados cargos. Eu já vi Washington, são todas variações pouco criativas do seu nome, Washington. Não chega a ser um nome brasileiro, mas você é Washington Luiz, que foi nosso ex-presidente. Com Z. Agora, foi isso mesmo? Foi por causa de Washington Luiz ou tem George Washington aí na sua vida? Não, foi por causa do Washington Luiz Pereira de Souza, que era idolatrado pelo meu avô Paulo Oliveto, que era um caipira de Piracicaba, e que teve a oportunidade de uma vez conhecer o Washington Luiz Pereira de Souza e ser bem tratado por ele. E que plantou na cabeça do meu pai a ideia de que se tivesse um filho tinha que chamar o Washington Luiz. O que para mim foi curioso é o seguinte, que virou um problema porque eu fiquei com um nome um pouco de centroavante, vários centroavantes. E de presidente. De presidente, com sobrenome de americano altamente popular, pobre. Então, nos Estados Unidos, eu muitas vezes tinha que explicar que o Washington não era sobrenome, mas veio daí de um... Você alguma vez teve um apelido ou não? Não. Curiosamente, nunca tive apelido. Washington, já que a gente... O W ficou... Hoje, muitos me chamam de W, não sei o quê, mas foi um apelido que, na verdade, saiu da empresa para mim, não de mim para a empresa. Já que a gente entrou aí no nome dos presidentes, eu queria falar sobre a sua relação com o marketing político e com o atendimento de contas públicas. Nós sabemos que você não faz nem o marketing político, nem o atendimento de contas públicas. E a publicidade brasileira esteve envolvida recentemente em vários escândalos, o que, imagino eu, prejudicou muito a imagem da atividade e dos publicitários. Você nunca pensou em repensar essa sua posição de forma a ajudar que isso melhore um pouco o relacionamento da publicidade com os órgãos públicos? Eu queria saber também, por que você não faz? Deixa eu te dizer de onde vem isso. Quando eu comecei em publicidade, o Brasil vivia uma ditadura política e eu não queria fazer campanhas de governo. E eu trabalhava numa empresa que respeitou esse ponto de vista, porque eu era empregado da DPZ. Se a DPZ fosse uma agência que quisesse fazer, bem possivelmente eu teria que ter feito. A partir daí... A DPZ não fez? A DPZ não fazia. A DPZ não fazia campanhas políticas e fazia raras vezes pequenas empresas de governo que tinham produtos, como o caso de uma Petrobras, esse tipo de coisa. Então, naquele período... Sim, mas quando você virou dono... Eu não fiz. Aí eu comecei a perceber, depois eu tinha alguns amigos, citando pessoas que eu conhecia, caso do Sr. Mário Covas, ou o Jaime Lerner, ou Fernando Henrique Cardoso, pessoas na política que eu respeitava, com quem tinha boa relação e tal. Fui muitas vezes convidado para fazer campanhas políticas. Aí já era um período em que eu já tinha um prazer tão grande com a coisa da iniciativa privada, que eu percebi que eu precisava muito da decisão profissional da iniciativa privada para fazer um bom trabalho. Aí eu já não queria fazer por causa disso. De repente, isso começou a virar assim, um estigma favorável a respeito da minha pessoa. E quando da fundação da W, eu um pouquinho usei isso. Assim, é um policy da companhia, ela só trabalha para iniciativa privada. Assim como reiterei isso agora na W Macan. Você nunca se arrependeu disso? Olha, eu costumo falar que foi, na parte de política e campanha política, foram alguns dinheiros muito bons de não se ganhar, na minha opinião. Agora, algum amigo, quando te pede uma frase, aí você atende, você ajuda? Por exemplo, se o Fernando Moraes se candidata... Eu tenho um problema que é muito sério, inclusive. Eu tenho a impressão que eu me treinei tanto, me adestrei tanto esse tempo todo para a decisão da iniciativa privada, que é profissional, ao invés da decisão política, que, como o próprio nome diz, é política, que eu acho que se eu viesse fazer, além de tudo, eu faria mal. Mas, escuta, você não considera um desafio, por exemplo, o primeiro poço de petróleo do pré-sal, a gente nunca esquece? Não, o que eu considero curioso hoje é que essa minha decisão, e isso é curioso, essa minha decisão envolveu desde candidatos políticos até empresas governamentais, envolvendo empresas pelas quais eu tenho a maior admiração. Por exemplo? Eu acho que eu, como todo brasileiro, acho o Petrobras mal barato, desde criança. Né? É um exemplo disso. Então, isso atingiu tudo isso. Curiosamente, bem possivelmente,
e eu tenho conversado isso já há algum tempo, não é de hoje, não. Talvez exista um componente um pouquinho reacionário hoje nessa minha postura, por causa das empresas de economia mista. Talvez fosse lógico eu rever essa opinião. É difícil para mim, porque toda vez que eu penso nisso, eu me sinto me desmentindo, eu sou complicado com isso. Eu tenho uma tara por coerência que eu nem sempre consigo, mas eu sempre busco. Agora, o noticiário dos jornais também não é animador, né? Também. Mas você acha que a tendência será assim, que a gente vai ter os especialistas em marketing político e os publicitários, ou você acha que eles vão... Porque hoje em dia os especialistas em marketing político estão se especializando. Daqui a pouco não vai ter mais, não vão chamar um publicitário, é aquela turma do marketing. Você acha que vão separar isso aí? Mas na hora de atender a conta do governo, aí entra... Aí ele pega lá, exatamente. Aí entra, exatamente. Como uma espécie de remuneração indireta. A segunda remuneração coisa que eu sempre contestei. Você tem casos assim de publicitários que tiveram uma vida na iniciativa privada muito forte e se transferiram quase para o marketing político. O caso, por exemplo, um deles é meu amigo, que é o Jacques Seguela, o francês. O Seguela tem uma história até muito boa, aquele que aconselhou o Mitterrand a serrar os caninos, que eram pontiagudos. Para não ficar parecendo vampiro? Para que ninguém votava no diabo. E ele cerrou os caninos do Mitterrand na eleição que o Mitterrand virou presidente da França. Você tem nos Estados Unidos alguns especializados na publicidade política. Agora, eu dependo da decisão profissional muito fortemente. É difícil com as estruturas políticas. Os ingleses têm uma frase muito boa de que o camelo foi um cavalo construído por um comitê. Tá. Você também tem essa coisa de... E eu tenho esse problema. Sim. Eu tive, olha, aqui nessa mesa aqui tem um dos meus grandes clientes da história da minha vida. Um homem que tem uma carreira de anunciante verdadeiramente espetacular, Gabi, que é o nosso Augusto Nunes. O Augusto Nunes e o meu sócio, Nadab Macan, eles iniciaram e encerraram a sua carreira de anunciante no auge. O Augusto Nunes e o meu sócio, Nadab Macan, Paulo Gregorassi, na época, dirigindo a revista Época, a parte editorial e comercial, eles aprovaram um único comercial na vida. Um único 100% comercial, de aproveitamento. que é o comercial mais premiado da história da publicidade brasileira, o comercial da revista Época, que eu fiz para o Augusto. Ganhou o Grand Prix do Nós nos recusamos a fazer o segundo. E eles tiveram o bom senso, o Augusto teve o bom senso que ele iniciou e encerrou a carreira de anunciante no Agora, vem cá, Washington, o seu primeiro prêmio internacional com 19 anos foi com um filme institucional, pô, para o Conselho Nacional de Propaganda. Não foi. Meu primeiro prêmio internacional, esse que você está falando, é o primeiro Leão de Ouro da propaganda brasileira. Mas antes disso, eu ganhei um Leão de Bronze no mesmo festival com um comercial das torneiras Deca. Aliás, a Deca é meu cliente até hoje. Com que idade, Washington? Com 19 anos. Agora, então... Aliás, foi curioso que era o primeiro comercial que eu tinha escrito na vida e eu fiquei numa enorme dúvida quem tinha errado, eu ou o júri. Porque eu não tinha a mínima noção, na verdade, se aquilo era bom. Mas essa campanha que eu estou te falando, essa que você fez, o filme institucional para o Conselho Nacional de Propaganda, defendia oportunidades de empregos para homens com mais de 40 anos. Então, eu pergunto, promover ou divulgar realizações de uma administração pública não seria a mesma coisa? Teoricamente, nesse caso era interessante, né? Esse comercial que ganhou o primeiro Leão de Ouro da propaganda brasileira surgiu de observações do meu pai, que se revoltava ao ler os classificados nos jornais, que tinha lá, procura-se engenheiro, idade máxima 40 anos. E isso tinha explicitamente. Né? E aí eu lembro que, devido a essa revolta do meu pai, que era um sujeito emocional, falava isso e tal, existia uma entidade chamada Conselho Nacional de Propaganda, que era dirigida pelo encantador Caio Domingues, um publicitário histórico da geração anterior à minha, que esse Conselho Nacional de Propaganda, o que ele fazia? Ele pegava coisas que fossem úteis para a sociedade, gerava, através do talento das agências, campanhas que os veículos cediam espaço gratuitamente para veicular. Projeto ideologicamente bacana. Ia ter o 1º de maio, dia de trabalho, e eu escrevi um anúncio para o Conselho Nacional de Propaganda com o título Homens com mais de 40 anos oferecem seus préstimos profissionais para empresas de pequeno, médio e grande porte. Cartas para a Rua da Amargura sem número.
Esse anúncio tinha um texto muito consequente e tal. Quer dizer, pelo menos eu achava na época Não, muito foi consequente. muito bom mesmo. Se eu relesse hoje, talvez tivesse Não, dúvidas. é muito bom. E esse anúncio fez um barulho danado e começou a se comentar que podia surgir um projeto de lei, isso e aquilo. O Caio Domingues ligou para a DPZ, onde eu trabalhava, e disse: eu consegui espaço nas televisões, vamos fazer um comercial. E eu escrevi o comercial que o Andrés Bukovinski dirigiu e foi o primeiro leão de ouro da propaganda brasileira. Esse comercial tem um quadro, inclusive, de reverência, porque ele tem pessoas muito bem-sucedidas depois dos 40 anos. Tem o Sinatra depois dos 40, tem o Albert Einstein depois dos 40, mas tinha um proposital. Eu tinha uma certa vontade de encher o saco o tempo inteiro. Tem o Geisel. É? Ele está lá também? Aparece da publicidade. Na fotinho lá, parece. Ah, tá. Que na época era o presidente da República. Agora, Isso nasceu assim, teve um cara que teve a ideia, não havia uma articulação maior. Era Não, essas coisas... Foi isso, teu pai, como é que... Porque é engraçado, Agora, essas quando você coisas lança que eu uma discussão. tento colocar no meu trabalho, deixa eu tentar racionalizar o que é. Isso começou no intuitivo, depois ficou organizado. O que eu tento fazer no meu trabalho é assim, tento... Quando eu digo eu, estou falando das minhas equipes. Tem gente maravilhosa que trabalha comigo há muitos e muitos anos, gente maravilhosa que já trabalhou comigo e foi fazer outras coisas brilhantemente. Caso do Alexandre Machado, por exemplo, que escreve normais, que escreve coisas deliciosas. Ele até foi trabalhar comigo por causa disso. Eu não gosto muito do... eu acho que publicitário tem um problema. Publicitário anda muito com publicitário, fala muito com publicitário, namora publicitário, casa com publicitário, e aí faz a publicidade que já foi feita. Então, eu busco muito me realimentar da vida, não da publicidade, de me cercar de gente assim. Onde a gente busca o trabalho? Qual é o prazer do meu trabalho? É fazer uma coisa que cumpra as suas funções e obrigações. Quais são essas funções? Vender produtos e construir marcas. Essa é a minha função e obrigação. Isso é o que eu tenho que entregar. Eu busco colocar uma ambição um pouco maior, que é, além de fazer isso, fazer coisas que entrem para a cultura popular do país que eu vivo. Eu comecei a fazer isso meio intuitivamente, porque eu tinha facilidade para fazer isso. Rapidamente eu percebi que esse era o meu caminho. Então agora eu tenho, há muitos e muitos anos, obsessão por isso. Ou seja, eu busco sempre conseguir isso, e quando eu não consigo, eu fico extremamente frustrado. Eu quero fazer coisas que entrem para a cultura popular. Você faria campanhas para a Copa e para a Olimpíada? Aí são eventos público-privados, que têm a mão do governo, o bolso do governo? Olha, a Copa e a Olimpíada, eu acho até que essa parte da comunicação está meio pré-resolvida. Os eventos são fascinantes de fazer. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, eu tinha uma pequena filial lá, tive a oportunidade de acompanhar assim, par e passo, o pré e o durante da Olimpíada de Barcelona. Eu queria perguntar uma coisa de futebol. mas peraí, ele não respondeu ainda essa pergunta. Qual? Ou seja, essas Olimpíada de críticas, Barcelona. inclusive ao logotipo da Copa, você acha que a imagem, o visual desses eventos está em boas mãos? Olha, Você faria, estando envolvido o governo no meio? Aliás, você acha que dinheiro de publicidade dos governos, aí que tá. e aí vamos do menor ao maior, dentro da minha postura, é dinheiro perdido? Dentro da minha postura atual, não. Não acho que dinheiro de publicidade dos governos é dinheiro perdido, ou pelo menos não deveria Eu queria ser. perguntar uma coisa, então, agora eu perguntar uma coisa de futebol. Falei assim, como publicitário, como corintiano. Vou fazer uma pergunta. Você, como corintiano, qual a melhor camisa do Corinthians? É aquela que tinha antes de ter publicidade ou você prefere as camisas que têm publicidade? Não, Como eu é que você sente? Eu sou santista, eu prefiro as camisas sem anúncio. Bom, eu sempre... camisa branca. Você, como publicitário, como é que você vê isso? Bom, eu primeiro prefiro as do Corinthians sem publicidade e as com publicidade. Do Santos nem pensar. As do Santos nem pensar. Agora, volta aí. Não, sobre você não acha que... Como é que você vê isso? Não, evidentemente, eu acho que até geracional, sob o ponto de vista emocional, a camisa clássica sem nada é maravilhosa. Não é? Seja a do Corinthians, seja a do Santos, aquela branca, aquela do Botafogo, inspirada na Juve de Turim, daquele Botafogo que jogava com o Santos, são camisas antológicas, espetaculares. Agora, a verdade é a seguinte, os projetos mercadológicos dos clubes, para poderem ser implantados, passam pelo loteamento da camisa. A garotada aceita naturalmente. Apesar de ter uma coisa, em projetos mercadológicos realmente bem-sucedidos,
o patrocínio da camisa chega a ser detalhe. E tem Teu filho reage como, por exemplo? e tem estruturas muito profissionais que sequer precisam do patrocínio da camisa para ser muito fortes, como o caso do Barça. O Barcelona não tinha até agora. O Ajax também. Teu filho. Bom, aí que tá. Daquele Meu reage. filho adulto, diretor de cinema, o Homero, Isso. ele chega a gostar mais das camisas ainda não patrocinadas, mas ele já foi influenciado dos dois Pegou sentidos transição, no cara. meu período de democracia corintiana. Eu era vice-presidente, eu escrevi democracia corintiana E eu lá. só virei corintiana por A causa Gabi disso. virou corintiana por causa É disso. verdade. É um bom publicitário, então. A democracia corintiana que me ganhou. Então o Homero tem um híbrido nisso, ele gosta das duas. Os meus pequenos, o Theo e a Antônia, que são gêmeos, para eles já faz parte do repertório Você visual botou tua filha deles. na E aí Sim, eu né? quero saber, eles enxergam ou abstraem aquilo? Quem é que vê aquilo e que funciona como publicidade? Aí que tá, é curioso. Eu acho até que subliminar, né? eu acho que tem um momento em que você imagina o explícito enxergando, tem um momento em que você imagina o subliminar, que o Augusto falou, tem um momento que abstrai. A verdade é a seguinte, é que o patrocínio da camisa, até pela variedade que tem, ele não tem um fenômeno que é único na boa comunicação, que é o fenômeno chamado pertinência. A comunicação inesquecível é aquela que... Qual é a melhor propaganda? Seja em que veículo for, seja na internet ou num voucherzinho distribuído no pedágio. A melhor propaganda, no fundo, é aquela... O que eu tento fazer o tempo inteiro com esse negócio de cultura popular é aquela propaganda em que ela é tão boa, tão pertinente, que parece que foi o próprio produto que fez. Que você olha e diz assim, puxa, esse produto só podia ter uma propaganda assim. Curioso que quando você consegue fazer isso muitas vezes, aí todo mundo quer saber quem fez e é assim que você fica famoso. Ah, é? Tá. Quando deu certo ali, né? Que aí todo mundo diz assim, pô, quem foi o cara que fez essa? Quem foi o cara que fez essa? Você repete várias vezes. Isso é o difícil de fazer, isso chama pertinência. Isso chama o quê? O produto tem uma total adequação com o personagem que está anunciando, ou com a ideia que está Você sendo está falando, é anunciada o e tal. produto que é a campanha que vende mesmo. É isso? Na camisa é muito difícil você fazer isso, porque, na verdade, no período, particularmente que vivem os clubes brasileiros, qualquer coisa, pelo amor de Deus, precisamos de uma grana. É verdade. Não, é qualquer coisa, é salsicha. É verdade. Ô, Washington, no caso da Copa e da Olimpíada, que são dois eventos que vão impactar tremendamente o mercado publicitário, eu queria saber duas coisas. Se você está esperançoso com o que eles podem fazer com a imagem do Brasil, ou se você está preocupado, e se as agências brasileiras, incluindo a sua, já estão trabalhando hoje em projetos relacionados a esses dois eventos. Bom, primeiro, começando da segunda, não estando envolvidos nas campanhas dos eventos especificamente, a gente está 100% envolvido em relação aos nossos clientes com os dois eventos. Temos já coisas desenvolvidas, pensadas, estudos feitos. São estudos que têm um marketing explícito, alguns são marketing quase que de guerrilha, enfim, para todos os nossos clientes. E eu acho que todos nós e muitas outras agências estão pensando assim. Esses eventos, eu acho que, voltando à Olimpíada de Barcelona, esses eventos, eles têm só dois pontos de vista, duas coisas que podem acontecer. Ou eles são sensacionais para um país, ou eles são trágicos. Não existe um meio termo. Qual é a sua expectativa aí? Eu sou um otimista, eu torço para que seja sensacional. Né? Eu não tenho... Aliás, é muito curioso, essa teoria do sensacional ou trágico, ela vale para a minha profissão também. Na minha profissão, quando a gente faz bem feito, é sensacional. Quando faz mal feito, conta só correto, é uma tragédia. Bom, então vou aproveitar essa sua resposta para dizer que uma outra de suas frases preferidas e que está no livro, que eu li do começo ao fim, Foste tu? diz respeito a um dos grandes dramas da publicidade, que é a questão da autoria. Você costuma dizer que prefere ser coautor de um grande projeto do que autor solitário de alguma mediocridade. Aí eu pergunto, onde é que fica a divisão dos louros pela genialidade? Isso aí é mais fácil. difícil de dividir ou não? Isso é fácil. Na verdade, esse é um grande erro, acho, de empresas em geral e de empresas que dizem ser administradoras de talentos em particular. O pessoal atira demais no inimigo errado. Você tem que competir com o mercado.
não internamente. Eu me treinei novamente, me adestrei novamente para ser um formador de equipes assim. Eu impregno a minha turma com a ideia de que é melhor ser coautor de muita coisa brilhante do que autor Mas isso foi uma decisão na sua maturidade ou você sempre foi assim? Não, não é uma crítica, tá? Eu não estou aqui para criticar empresas e pessoas que eu amo. A DPZ era uma empresa muito competitiva. Internamente muito competitiva. Eram praticamente 2 agências dentro da mesma agência? Não, praticamente 3. Então, eu tinha o privilégio de fazer sucesso muito garoto e ser muito bem tratado e ser uma unanimidade interna. Então, eu circulava muito bem nas 3 agências e me incomodava muito a ideia da competição interna. Eu sabia que ela era pouco produtiva. Hoje, curiosamente, voltou a grande revolução da W. Aliás, o grande prazer meu com o W Macan é o seguinte: eu tive o privilégio de participar ativamente da primeira grande revolução da publicidade brasileira, que foi a DPZ, da segunda, que foi a W Brasil, e estou querendo fazer a terceira na W Macan. É isso que me motiva. Washington, eu vou ter que terminar esse bloco aqui. Eu gostaria de perguntar para você, na verdade, eu gostaria de perguntar muita coisa, vou tentar no próximo bloco também. Vocês têm que se habilitar, que senão, olha, aqui ele disse que ele é como é que é? A intuição dele vale por uma comitiva masculina. A minha atitude é que vale por uma comitiva feminina. Comitiva feminina. A minha atitude é que vale por uma comitiva masculina. Se vocês não entrarem, entro eu aqui, hein? Bom, então, para terminar esse bloco, eu gostaria de saber, a gente falou lá para trás um pouco, passou-se sobre custos, você falou da tecnologia que avançou e que hoje fica, se você não tem uma boa ideia, você bota um produto espetaculoso e tudo bem. Mas a publicidade sempre foi absolutamente cara. Eu gostaria de saber por quê. Por que um filme de 30 segundos é tão caro? Por que fazer uma foto é tão caro? Por que tem esses valores sempre exacerbados no que se refere à produção de publicidade? Historicamente, no mundo inteiro, a produção de publicidade sempre teve custos mais altos por diversos fatores. Você tem até fatores de requinte, de qualidade, de produção fundamentais. São coisas que as pessoas não imaginam, mas, por exemplo, um comercial de televisão, ele vai ser exposto um número de vezes, um comercial convencional, não estou falando nem de uma peça de internet, nada, infinitamente superior ao de um programa de televisão. Então, se eu vou ver 30, 50, 60 vezes o mesmo comercial, eu não vou ver 30, 50, 60 vezes o mesmo programa de televisão. Bem, possivelmente, se tiver uma falha técnica, suponhamos que o nome do Raul Juste Lores aqui saísse Raul Justes Lores. Um erro desse poderia ocorrer. Esse erro, aqui no Roda Viva, bem possivelmente passaria desapercebido. Exposto no comercial, muitas vezes, ele não passaria. A outra coisa, evidentemente, é que muitos e muitos dos profissionais que depois realizam as suas obras artísticas, as suas obras opinativas, eles se subvencionam através da publicidade. Ou seja, é o diretor de comerciais, é o fotógrafo, é uma série de coisas. A outra coisa é que os profissionais que trabalham nisso têm a consciência de que esse trabalho, quando bem feito, ele gera muitos resultados econômicos financeiros para as empresas beneficiárias. Então, isso sempre deixou os custos da publicidade comparados aos custos de produção artística infinitamente maiores. Entendi. É uma característica do mundo. Esses custos têm baixado até com características da tecnologia. Por exemplo, você tem câmeras hoje desse tamanhinho essas HDs da vida? Que substituem não só câmeras gigantescas, como, desculpem, iluminadores, uma série de outras coisas. Isso baixa custo. Então, você está anunciando aqui que daqui para frente a publicidade vai ficar mais barata. Os custos de produção têm baixado. Já têm baixado. Termina aqui o segundo bloco do Roda Viva com Washington Oliveto. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.
perceber? Não, olha, isso aqui virou um bar. Gente, é muito pior do que papinho de mulher aqui. Não Eu tô sabe rouco e minha intervalo mulher- para controlar. Não, ninguém tá rouco, Eu ninguém estou tá rouco e minha tossindo. mulher está viajando sem a possibilidade de se beneficiar disso. Nós estamos de volta para mais um bloco do Roda Viva com o Washington Oliveto. Ô, Washington, está gostando da Dilma Rousseff como presidente? Aliás, você acha que ela tem carisma? Ela vende bem a imagem da administradora? Uma mulher na presidência pode ser considerada um bom produto? Eu vou ser até bastante simples na resposta. Eu acho que o carisma da Dilma apareceu mais depois da eleição. E os primeiros meses dela têm sido meses agora. Teve alguns problemas, né? Alguns probleminhas. Mais ou Mas menos. teve um início de lua de mel, assim. Um início com uma percepção muito boa. Mas pensando em termos de publicidade, esse é um bom produto? Você tem já uma característica que é... Ou ao contrário, é muito visado, está todo mundo ali preparado para... Não. No caso da Dilma, inclusive, ela já tem só uma característica que é única, que é ser a primeira mulher presidente num país dessa dimensão. Então, isso tem um efeito espetacular. Acho que o Washington é um otimista, ele transforma tudo em bom produto. Não, Queria te fazer uma pergunta, Washington. a minha leitura, inclusive, é o contrário. Eu parto sempre, Augusto, também é a distorção que a gente tem. A gente parte sempre de tentar olhar onde é que estão as qualidades, achar onde é que está o eixo disso, e depois a gente tenta destruir. Aliás, voltando àquela história da Gabi, do ego dos publicitários, isso e aquilo, esse é outro problema que talvez justifique alguns egos exacerbados. Porque nós, na criação, somos criadores. Acabou de criar, nós somos as pessoas, os primeiros a tentar destruir aquilo. Assim, onde é que está o erro disso? Onde é que está a falha desse negócio? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que sempre que a gente vai assistir alguma apresentação em qualquer agência, nós acabamos vendo, os clientes acabam vendo uma série de comerciais de ótima qualidade, mas para a televisão. Raramente a gente vê alguma coisa para jornal, comercial para revista. E eu não tenho visto comerciais para a internet. Por que isso acontece e como é que você vê essa questão da publicidade na internet? Porque ela ainda é tão embrionária, tão fraca. Primeiro eu te diria que eu acho que isso acontecia, Augusto. Se eu até faço com o maior prazer para você, até porque você já foi meu cliente uma vez. Você já foi meu cliente uma vez, vai que você cisma de ser de novo. Eu baseio todas as apresentações da W McCann na diversidade de mídias. Hoje em dia você está pensando muito em Totalmente. internet. Eu fiquei até muito marcado como um fazedor de comerciais de televisão por ter sido o cara mais premiado na história do Profissionais do Ano e por ter ganho um monte de prêmios. Não, eu me refiro então. especificamente mesmo à sua agência. Mas não somos justo. só nós, não. Hoje, se você vê uma apresentação, seja nossa, de qualquer outra boa agência, existem evidentemente outras muito boas agências no Brasil, felizmente, a apresentação está toda calcada em casos integrados, em mídia impressa, mídia eletrônica, Washington, internet. mas na internet, por exemplo, ignorância, pergunta de ignorante. Na internet, o que vende é site de venda ou publicidade? Não, você tem de tudo aí. Olha, eu estou muito feliz, por exemplo, a W McCann, o ano passado, completou 7 meses de vida, porque ela foi fundada em maio. E a gente chegou como o 4º faturamento geral do mercado no Brasil. Esses dados, quem adora é o Alexandre, ele pergunta, feito louco esses dados, passa a vida perguntando isso. O 4º faturamento geral no Brasil, que significou o que nós autorizamos de mídia em todas as agências, em todos os meios. Chegamos como o primeiro no Rio de Janeiro, significa que a gente no Rio foi maior do que no todo do Brasil, e os primeiros em mídia digital, o que foi muito bom para a gente, que significa o futuro. Dentro disso, você tem muitas alternativas. Você tem coisas, por exemplo, que ainda não significam um volume de dinheiro tão grande, mas significam um futuro garantido. E aí pode ser no site de venda, pode ser... Você tem muita coisa ainda na internet que, na verdade, está sem a linguagem e a característica da internet. Isso. Você tem muita coisa, o Augusto faz isso. Em Veja Online, conhece bem feito louco e percebe a reação. Você tem muita coisa que... está tão errado como fica errado quando alguém pega uma trilha de comercial de televisão e transforma em spot de rádio. É o mesmo erro, diria eu, a mesma preguiça ou a mesma falta de talento. Você tem muita coisa assim na internet. Agora, para nós é fundamental. Agora, nesse ano que passou e esse ano que estamos vivendo, a gente felizmente tem
manteve todos os nossos clientes, que são grandes, e tivemos algumas conquistas. Dentro das conquistas que a gente teve, das mais comemoradas, e ainda não é um investimento gigantesco, mas em termos de futuro é maravilhoso, a gente ganhou a conta das redes sociais da Microsoft. Isso significa o quê? Conviver com o futuro. Os investimentos ainda são bastante pequenos. Você acha que está demorando essa migração, por exemplo, da verba da TV para a internet? Ou essas campanhas milionárias são parte de um outro momento histórico e na internet tudo vai ser mais atomizado, Eu acho que menor? tem os dois casos se misturam. No caso, inclusive, da cultura da mídia brasileira, onde nós estamos falando de um país de milhões de habitantes, com diversos núcleos sociais, uma série de coisas, a nossa TV aberta será ainda muitíssimo forte durante muitos anos, eu não tenho dúvida Mas disso. vocês percebem na publicidade que a televisão como um todo perdeu a audiência bastante? Não há essa percepção tão exacerbada, não. Você tem uma percepção muito mais de integração. E se você pegar no mercado mundial, nos Estados Unidos, o ano passado, teve uma notícia que foi muito curiosa. A TV aberta cresceu nos Estados Unidos no ano passado. Agora, o fenômeno que é irreversível é da integração. Integração, você está falando interatividade. Interatividade e integração das mídias. Tudo vai vai da televisão, entra na entendi. internet. Tudo vai na andar internet, junto. Tudo vai andar junto. Agora, tem coisas que são gestos que são característicos daquele determinado veículo. Então, primeiro, uma dúvida que a gente não tem. Nada vai desaparecer. Tudo vai ser complementar. Não temos dúvida. A outra dúvida que a gente não tem. Não adianta nada usar tudo, usar um só, se não tiver uma grande ideia. E a outra dúvida que a gente não tem que ter a personalidade, a mesma ideia tem que adquirir a personalidade de cada um dos veículos. Correto. Porque você tem gestos que são curiosos. Quando você fala da televisão aberta, por exemplo, um raciocínio, e esse raciocínio é meu, mas quem faz isso com muito mais conhecimento, mais talento e tudo, sobre isso é o Boni. A televisão aberta, por exemplo, ela tem uma característica de gesto gregário, que ela dificilmente vai perder. Ela é gregária desde que ela passou a existir, existia um personagem chamado o televizinho. Era um gesto gregário. Esse televizinho voltou a existir quando os primeiros compraram televisão com cor e convidavam aqueles que não tinham para ser televizinho. E esse gesto gregário ele continua existindo muitas e muitas vezes numa partida de futebol, numa série de coisas. Então, fica muito difícil você transferir esse gesto de uma tela que é maior, as pessoas que estão juntas e tal, para uma pequena tela. Por outro lado, essa integração vai existir. Washington, essa convivência da mídia que você relatou aí, ela deságua num cenário muito mais complexo para a publicidade. Antigamente, os publicitários tinham que pensar num comercial para televisão, num anúncio para revista e um para rádio. Hoje em dia, tem a internet, o telefone celular, enfim. Por outro lado, hoje em dia, a remuneração das agências de publicidade está menor do que no passado, já que são poucos os anunciantes que mantêm aqueles 20% tradicional de comissão da agência. Como é que essa equação foi possível no caso da sua agência? Menos dinheiro e trabalho mais complexo. A verdade é a seguinte, a publicidade em muitos e muitos lugares não se habituou a cobrar pelas ideias. E os anunciantes não se habituaram a pagar pelas ideias. O sistema de comissionamento fazia isso. Nos últimos anos, as estruturas mais profissionais aprenderam a serem remuneradas pelas ideias. Até porque é curioso, né? Se você é remunerado por uma grande ideia, bem possivelmente a sua chance de ganhar mais do que por um comissionamento seja enorme. Tem ideias que, decididamente, como diz o meu cliente Mastercard, não tem preço, né? Agora, o que acontece é que o que a gente buscou e está fazendo e já fez até. Primeira coisa, nós eliminamos toda e qualquer divisão entre digitais e analógicos. Todos fazem absolutamente tudo. Ou seja, os nossos profissionais de mídia, eles entendem de mídia digital e analógica. Eles têm que estar antenados para fazer coisas do universo eletrônico que ainda nem veio e têm que estar antenados para distribuir folhetinhos nos pedágios. Nossos profissionais também de criação. Nos profissionais de criação aconteceu até uma coisa curiosa. Nos últimos anos existiu uma espécie de uma guerra de classes entre digitais e analógicos.
os digitais tentando posicionar os analógicos como antigos, o que também não é uma verdade. Mas tentavam também um pouquinho posicionar como antigos porque sabiam que eles eram melhores remunerados. O que eu fiz para fazer essa junção foi obrigar todos a fazerem tudo, mas particularmente ensinar o mundo analógico para os digitais. Porque o cara quer um pouco desse status também, ele quer ter o comercial que aparece no Fantástico ou a página dupla da Veja. Ele não quer estar só no mundo da internet. Então essa somatória foi muito valiosa. Isso volta naquela história que é melhor ser coautor de coisas brilhantes do que autor solitário de algo medíocre. Dentro disso, Gabi, que aquela hora nem respondi totalmente, o que eu provei é o seguinte, é que quando você tem isso, primeiro, você não tem a competição interna, você economiza uma energia que é uma grandeza. Aí você sobe muito fortemente o número de peças boas. Quando você sobe o número de peças boas e todos estão sendo creditados na sua autoria, todos os coautores, a possibilidade de ele trabalhar com um fenômeno que a frequência do nome dele aparecer é muito boa. E aí você convence as pessoas a agirem assim. A outra, desculpa, Paulo, a outra coisa que eu fiz há muitos anos atrás foi tirar o meu nome como criador das peças que eu crio com a equipe. Eu apareço como um mero diretor de criação, que é o quê? Oficialmente um julgador e, eventualmente, um melhorador de ideias. Mas foi você quem inaugurou o nome da agência numa página, por exemplo, de jornal, não foi? Eu fiz a divulgação da agência muito com esse peso. Isso tudo é muito voltado à cultura popular, está sempre nisso. Na W Macan isso está ficando também bastante exacerbado. Você continua criando no mesmo Deixa ritmo? o Paulinho depois fazer uma pergunta, Augusto. As ideias que você tinha, uma frase... Você não, continua. eu continuo igualzinho, Augusto, porque tem um problema. A primeira coisa é que eu não sei fazer outra coisa tão bem. Isso é o que eu faço. Você já tentou outras? É que tá, Gabi, eu faço um monte de coisas quase direitinho. Eu quero perguntar uma coisa sobre o que você faz. Seja na minha profissão, mas eu sou melhor criando. Eu sei que eu apresento bem, eu sei que faço um monte de coisa na minha profissão bem, eu sou um bom planejador, mas o que eu faço melhor é criar. E seja fora da minha profissão, onde eu faço muita coisa como realimento, que é quando eu me meto com música popular, ou me meto com livro, isso é o que é realimento para mim. Eu também sei que eu faço direitinho, mas para minha pretensão, Luciano. Teu negócio é a publicidade. Exatamente. Paulinho. Eu queria fazer uma pergunta assim, quer saber, mudando um pouco de assunto, quer saber o que você acha de uma frase que se conhece, se sabe quem é o autor, mas é uma frase que costuma muito ser associada à comunicação e à publicidade. É aquela frase de que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em verdade. Você acredita nisso? Não, na publicidade Explica não. aí. Como na publicidade não, te digo até por quê. Se tem uma coisa ruim para um mau produto é ter boa publicidade. Porque ele é percebido antes como um mau produto. Se ele tem uma boa publicidade, ele gera curiosidade. Porque vamos partir do princípio que publicidade é muito pretensioso por parte de qualquer publicitário dizer que publicidade vende. Publicidade cria predisposição de compra. O que vende é todo o composto mercadológico, o preço correto, a distribuição, isso Se for ruim o produto... Se o produto for ruim, ele dança. Então, mas se assim não haveria produto ruim, né? Existe produto ruim na vida, né? existe, mas muitos são desmascarados. Mas existe, mas às vezes sobrevivem tempos, né? Carros que eram ruins, televisões que não funcionam, rádios que nunca pegavam. Existe produto ruim com uma boa. Hoje em dia tem o recall. Sim, olha aqui, exatamente. Washington, é um assunto que você não toca aqui e deixa muito claro. E eu, indiscretamente, como jornalista, vou tocar. O que aconteceu na tua cabeça? Eu sei que você não vai ao analista. O que aconteceu com a tua história do sequestro? Que você se recusa a falar sobre isso aqui. Eu não sei se você se recusa a falar sobre isso na vida agora. Não, bom, primeiro, eu nunca fui ao analista, não porque eu não preciso, porque eu sou pretensioso, só por isso. Eu sei, você disse aqui. Você disse que você se resolve. Não, eu tento me autoanalisar desde criança e fui me treinando para isso e foi assim. Aquele episódio, que obviamente é um episódio difícil, dramático para desbaratar, primeiro não existe uma fórmula para ele, não existe uma maneira de você dizer, você se comporta assim depois de um episódio desse ou durante. Eu acho que cada caso é um caso. Primeiro, me propus, assim que terminou o episódio, talvez por causa da minha personalidade de resolvedor de problemas,
que eu tinha que desaparecer com o episódio em 30 segundos, senão ele durava para o resto da vida. Eu trabalhei com o meu time da minha profissão, os antigos 30 segundos. E você conseguiu? Aí aconteceu uma coisa curiosa. Naquele período, particularmente, e desde gente desconhecida até gente muito amiga, como é o teu caso e tal, profissionais de imprensa tentaram falar comigo sobre esse assunto. Eu disse não para você e disse para um monte de gente. Por quê? Porque eu não queria virar pauta do assunto. Eu cheguei internamente em casa a fazer até uma brincadeira com isso, que você tem que fazer também, senão você fica maluco. Eu falei, não, eu não aceito dar entrevistas sobre esse negócio porque eu não tenho tanta experiência. Eu tenho muita experiência em publicidade, nesse negócio só tenho 53 dias de experiência. Mas hoje você fala com naturalidade. Né? Não, mas aquele período até teoricamente acho que falaria, Augusto, mas não seria bom como processo de continuidade. Tá. Ainda te volta a cabeça? Curiosamente, eu jamais sonhei com isso, por exemplo. E é curioso porque eu sonho linear, né? Eu sonho burro. Eu sonho começo, meio e fim, sempre. Eu sonho, bem possivelmente, eu hoje sonhe com o que eu fiz durante o dia, talvez sonhe com vocês hoje. Então talvez seja uma bandeira mesmo, você não, isso ter apagado então de alguma maneira. Tem algum elemento, bem possivelmente, que deletou essa informação da minha cabeça sob a ótica do imaginário inconsciente. Sob a ótica do cotidiano, é praticamente impossível você não lembrar ou ser lembrado desse episódio diariamente. Posso fazer uma pergunta nesse ponto? Praticamente impossível. Praticamente impossível. Pelo nosso cotidiano, por tudo que tem se passado. A impressão que dá é que você saiu inteiro de uma história que destrói e quebra muita gente. Não acho, não. Né? A impressão que você saiu inteiro. Você dá um coletivo deixa eu logo tentar depois. te explicar isso. Ou seja, eu acho que isso, alguma coisa você... Não, alguma força você tirou dali. Tirei, sem dúvida nenhuma, me superei, conheci um cara que eu não conhecia em mim e busquei isso, talvez eu passe isso. Eu tentei explicar isso, a única vez que eu falei disso mais oficialmente foi uma psicóloga, psicanalista que há 3 anos atrás me pediu, ela estava fazendo um texto sobre tensão pós-traumática, que é um problema detectado na medicina e tal. E ela problema grave. Grave e tal. Trauma. E ela me pediu que escrevesse um prefácio para o livro dela, ou um texto, porque ela me considerava um bom exemplo de superação disso, de normalidade. E eu escrevi o texto, o trabalho era muito sério, dizendo que talvez eu tenha saído tão normal ou parecendo tão normal, porque antes eu já não era tão normal. Não, porque Aonde? Não, mas não não ri, Augusto, é sério. Não, mas é interessante. O que acontecia? A vida me deu momentos em que eu tive que exercitar capacidade de superação, capacidade de rir de si próprio. Eu tive momentos na minha vida onde eu estava maior do que eu mesmo. Sobretudo, fosse sob a ótica de Você achava que podia não estar normal antes. Então, eu tive diversos momentos de adoráveis e estranhas anormalidades desde a minha infância. E fui aprendendo a ser sempre um avião consertado em pleno voo. Olha, um exemplo, eu falo várias línguas perfeitamente mal. Por quê? Porque eu aprendi a falar muitas línguas fazendo palestra. Agora, porque, por exemplo, só mantendo um pouco, eu queria perguntar uma coisa que chama a atenção. Muitas vítimas de um sequestro sofrem daquilo que chama síndrome de Estocolmo, que é aquilo da pessoa meio que quase que aderir. Você em nenhum momento teve essa atitude. Não. Em nenhum momento você... Sabe, porque é uma... Não tive. O meu raciocínio mais simplista da época, a minha luta era botar na cabeça sempre que eu tinha para onde, para quem e por que voltar. Portanto, eu tinha que sobreviver. Olha, eu vou ter que acabar aqui o bloco, queria acabar voltando um segundinho para uma resposta curta para uma questão de publicidade. É proibida a propaganda de cigarro. Eu gostaria de saber se para você como publicitário continuar a propaganda de álcool, se você que hoje tem uma lindíssima filha de 7 anos de idade, não pensa que ela pode estar engolindo a ideia de que tem uma bebida que desce redondo
ou que existe uma mocinha que pode se Dois transformar filhos, em né? devassa, se você acha que isso é legal. Não, é simples, Gabi. Eu sempre sou contra restrições no sentido da censura. E sou sempre a favor de regulamentações. Por quê? Porque você tem um risco muito grande também, que é o de paternalizar o consumidor, o que é muito perigoso. Ou seja, você não pode colocar as pessoas numa redoma de vidro, dizendo, olha, meu filho, bom para você no mundo é isso ou Nem aquilo. para e criança, tal. isso. Mesmo criança? Não, mas evidentemente você tem que ter regulamentações. Por esse projeto contra crianças em propaganda. Ele tem uma conotação muito mais demagógica do que realística. Ele aí é fazeção de média. Agora, regulamentações, a regulamentação brasileira do CONAR, que não é perfeito, evidentemente, até porque o CONAR, quando ele esbarra, inclusive, no fator moral, é uma tragédia para ele julgar. Pelo seguinte, a amplitude que a gente tem na nossa mídia, aquilo que é totalmente normal para minha irmã, é totalmente tresloucado para minha avó, e passa na mesma novela. Então, é difícil você julgar. Agora, as regulamentações brasileiras são boas. A nossa regulamentação do CONAR é praticamente nos patamares da regulamentação inglesa, que é muito boa. Bom, nós terminamos mais um bloco do Roda Viva com Washington Oliveto e voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De volta para o bloco final do Roda Viva com o Washington Oliveto. O Washington, nesse bloco a gente faz um balanço do programa. Raul, o que você achou do programa? Alguma dúvida? É colocar agora. Eu acho que a gente está aprendendo aí um pouco sobre classe C, internet. Acho que há várias dúvidas aí de como a publicidade vai se encaixar nesse novo modelo. Acho que eu consegui aí aprender um pouco. Só queria lhe perguntar se você assiste Mad Men, aquele seriado sobre os publicitários nos Estados Unidos, se alguma daquelas coisas sobreviveu. Depois você responde. Alexandre. Bom, é lógico que a gente tinha muitos outros assuntos a falar e eu queria só lembrar de um deles aqui que a gente não tocou. A publicidade é um dos cursos mais procurados pelos vestibulandos brasileiros. Eu queria saber se você não acha que, de alguma maneira, essa visão glamurosa da publicidade é hoje uma propaganda enganosa para esses estudantes que são atraídos para as faculdades. Paulinho Moreira Leite. Olha, eu gostei muito da entrevista, achei suas respostas muito boas e abro muito fazer pergunta para que você tenha tempo aí para responder essas questões aí. Augusto Nunes. Conversar com o meu amigo Washington Oliveto é sempre ótimo. Eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Pensei que fosse fazer mais uma campanha. Pode ser. Qual é a melhor frase publicitária que você pode citar uma das tuas ou não, que você já viu? Agora, Caruso está lá, Aqui. olha lá que ele vai te mostrar a charge que ele escolheu. Primeiro, o registro da pergunta dele, que você toparia fazer uma campanha para a CBF, para ensinar a bater pênalti, pelo menos, né? E essa é a constatação, né? Que o homem mente muito. Né? Bom, Muito bom. Washington, você vai Beleza. responder as perguntas? Vamos lá. Mad Men, eu inclusive fiz o resumo para a Folha antes de entrar no ar. Então eu vi. E eu conheço um deles mesmo. É grande amigo meu, foi ídolo quando eu comecei a trabalhar, o Ed McCabe. Mas você acha que sobrevive a algo daquela época na Não, publicidade de hoje? totalmente, é bastante artificial. Apesar de que o Ed McCabe, por exemplo, pegando, é difícil frases assim que eu vou citar qual o melhor, mas o Ed McCabe fez um anúncio que eu adoro para os sapatos Kenneth Cole, que o título era Imelda Marcos comprou mais de 3.600 sapatos, poderia ter tido a delicadeza de comprar um da gente. Eu adoro, por exemplo, todos os produtos do mundo querem ter um slogan que diga assim, feito com a maior tecnologia e o maior cuidado, né? Dentro disso eu gosto muito do slogan antigo da Fiat inglesa, que era Fiat feito à mão por robôs. E a pergunta do Alexandre? Eu acho que o Alexandre está certo, eu sem querer, mas meio querendo pela circunstância de exposição à mídia, que a minha profissão me deu e continua me dando, eu acabei sendo um pouco responsável pelo... Curioso, quando eu comecei a trabalhar em publicidade, a geração anterior à minha dizia que publicidade, na geração deles, quando eles começaram, não tinha grande aceitação social,
que não era muito bom preencher publicitário em fichas de hotel. E a minha geração, e particularmente eu, caudatários já do bom trabalho feito pela geração anterior, a gente deu uma aceitação social para a publicidade. Na minha opinião, hoje, maior do que deveria ter, e isso influencia muitas e muitas vezes exageradamente o jovem estudante. Eu concordo com você. Olha, eu gostaria, eu não coloco mais as perguntas aqui no final, mas vou colocar agora. Por que que na sua profissão, e voltando outra vez para a história de egos, não vou citar nomes de colegas seus brilhantes, por que que um fala tanto mal do outro? Por que que essa vocação para grandes desafetos na profissão? Olha, isso é uma coisa que eu acho feio, para falar a verdade. Mas acontece. Eu tenho testemunhas de que eu não faço isso. Eu tenho um jornalista da área aqui. Nunca falou? Não. Não, Pô, eu ele não. tá ficando vermelho, ele tá ficando Não é vermelho. verdade, eu não faço, mas é uma postura minha. Para você ter uma ideia, eu procuro, depois a imprensa faz questão disso. Quando a gente ganha uma conta de alguma outra agência, eu peço que não divulguem a agência que perdeu. Porque não me Mas a interessa. gente descobre. Eles descobrem e publicam. Mas é que não me interessa falar quem perdeu, me interessa falar que a gente ganhou. Eu prefiro isso dentro da ideia de que prestígio é melhor que sucesso. Eu trabalho sempre com a ideia de muito longo prazo. Então eu preciso de credibilidade. Eu só posso ter credibilidade se eu não falar mal dos meus colegas ou se eu não plantar notícias e assim por diante. Até tentando fazer um resumo, né, Gabi, chegando na propaganda para criança ou nisso, naquilo, sendo bastante simplista, a minha profissão, o meu ofício, é uma coisa que é criado e aprovado por pessoas. Quanto melhores forem essas pessoas, melhor é a comunicação. Você não precisa fazer decreto nenhum, você precisa nada. Se as pessoas envolvidas no processo forem pessoas de boa formação, de boa índole, de boa intenção e de bom talento, a chance de ter um trabalho bom é muito grande. Claro que muitas e muitas vezes vamos errar. Eu já cometi erros até de avaliação, no sentido assim, eu fiz uma coisa que era mais agressiva do que devia ser, ou menos agressiva do que devia ser. Mas eu acho que esse cuidado com o bom senso, com o bom gosto, eu acho muito chato essa sociedade do politicamente correto e do politicamente incorreto. Acho os dois lados mutuamente complicados. Um às vezes é engraçado, mas é mal educado. O outro às vezes é polido, mas é chato. Acho que no meio tem um negócio que eu chamo de politicamente saudável, que preserva a inteligência, preserva o bom humor, preserva a capacidade de surpreender. No fundo, eu vivo há anos de um negócio que o que eu busco é que as pessoas olhem aquilo e falem assim, puxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? É o prazer disso. Né? Muitíssimo obrigado. Foi bom para você, meu bem? Ótimo, uma delícia. Raul, você obrigado. não falha. Raul, muitíssimo obrigado. Alexandre, Caruso, Paulinho, Augusto. Obrigada, querido. Beijo enorme. E obrigado a vocês aí. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.